Pois é, estamos aqui levando hoje mais dois motores de Land Cruiser, motor um HDT e um HDFT. Então, vamos aproveitar esse momento aqui para a gente falar um pouco sobre a diferença desses motores 6 cilindros diesel de Land Cruiser. O pessoal tem alguns conceitos um pouco errados sobre eles. Eles não são exatamente o que aparentam ser. Então, existe basicamente 4 motores desses na linha de Land Cruiser, 6 cilindros diesel, tá? Existe um HZ, existe um HDT, existe um HDFT e um HDFTE. Também existe a linha 2H e 12H, só que essa linha ela foi descontinuada no final dos anos 80. Um HZ, ele é um motor aspirado, né? Todos eles são 4.2 litros. É um motor aspirado, eles têm 94 de diâmetro de pistão e 100 mm de curso. E ele usa injeção indireta, né? Um HZ é injeção indireta. Então ele tem 135 cavalos, se não me falha a memória, e míseros 29 kgf de torque. Então é um motor fraco, né? Relativamente fraco. Mas ele é um motor muito durável, né? O pessoal gosta muito dele por ele ser um motor muito durável. Mas ele não aceita muito bem turbo, não. É um motor que, se você turbinar, muito provavelmente, ainda mais os modelos mais antigos que usam pino de pistão de 27 mm, eles acabam quebrando o pistão, né? A biela até que resiste, mas o pistão não. Então eles têm esse problema. Mas enquanto a gente mantém eles aspirados, são motores ótimos. A pessoa às vezes confunde, né? Fala assim, o 14B 6 cilindros. Não, ele não tem nada a ver com o 14B. Existe uma similaridade na tampa de válvulas, mas ele, em relação às peças e componentes internos, ele não tem nada a ver com o 14B. Algumas coisas ele consegue compartilhar peças do 3L e do KZTE e do 1KZT. 2L também, né? Mas são coisas minúsculas, tipo guia de válvula, retentor, deixa eu ver o que mais, pastilha de tucho, para fazer regulagem de válvula e por aí vai. Aí depois vem um HDT. Um HDT, ele estruturalmente ele é muito semelhante a um HZ, mas ele tem injeção direta em vez de indireta e ele é turbo de fábrica. Usa uma turbina CT26, que é a turbina que saía nos Supra MK3, aqueles com motor 7M, e é uma turbina grande, ela analogicamente falando, iria se comparar mais ou menos a uma K16, 45mm de eixo e 45mm de eixo e rotor. Mas ele é injeção direta, né? Então isso aí tem sérias vantagens em cima de um HZ que é injeção indireta. E aí uma delas é que a construção do pistão é muito mais reforçada, apesar do cabeçote se manter praticamente igual. Então o comando muda, o comando de um HZ é diferente de um HDT. Você conseguiria fazer um motor funcionar trocando os comandos, mas a vantagem de um HZ, com o comando do HZ, é porque ele é para motor aspirado. Então ele te dá um pouco mais de torque, em uma rotação um pouco mais alta, uma potência um pouquinho melhor em alta rotação. E um HDT não, ele é meio que travado ali para você ter um melhor rendimento ali dentro do pico da eficiência da turbina. Mas assim, questão de pastilhamento, válvulas, isso aí não muda nada. O que muda no cabeçote é que um tem uma câmara de combustão do swirl e o outro é injeção direta, é o buraco do bico, né, para injeção direta. Depois disso a gente tem o motor FT. O FT, aí que entra o bacana da situação. O FT é uma evolução deles. Você tem o mesmo bloco sendo utilizado, exatamente o mesmo bloco, só que você tem melhorias na parte de pistão e principalmente no cabeçote. O FT, eles são 4 válvulas por cilindro, né? Então ele se transforma no motor 24 válvulas. E ele tem comandos roletados, ele tem balancins, né? Não é um ataque direto em cima dos tuchos. E ele também é um motor com uma capacidade de dissipação de calor muito grande dentro do cabeçote. Então vira e mexe, pessoal, tanto no FT como no FTE, o pessoal tira potências muito, muito consideráveis para um motor 6 cilindros diesel de 4.2 litros, com certa segurança, né? O motor aguenta numa boa. Principalmente na Austrália, Nova Zelândia, principalmente na Austrália. O pessoal gosta muito de mexer nesses motores. Então ele tem essas melhorias em relação a um HDT. Se você quer subir potência, um HDFT com certeza é melhor do que um HDT. A gente vai para o FTE. O FTE, ele já é a versão eletrônica de um HDFT, mas ele tem melhorias. Ele tem melhorias consideráveis. Por exemplo, o FTE, ele tem injeção eletrônica. A bomba não é como o rail, mas a bomba dele é semi-eletrônica. E é uma bomba, não é uma bomba rotativa, é uma bomba axial. Então ela é um pouco diferente, ela se compara àquelas Dodge Ram com motor, com as bombas VP44 Bosch, é mais ou menos aquilo ali.
E os bicos permanecem mecânicos. Tem uma ligeira diferença do injetor mesmo em si. Ele não é do tipo, não estou lembrando aqui o nome aqui, mas ele é do tipo VCO. Então ele tem uma construção mais macia, né? No assentamento do bico, faz o motor ficar mais silencioso. Ele tem várias outras vantagens. O pistão tem uma câmara de combustão mais bem dimensionada. Ele tem melhor lubrificação interna do pistão para refrigerar melhor o pistão. O bloco teve uma liga de aço do ferro que foi usado, né? Do ferro fundido. Ele tem uma liga melhorada para evitar torção. Ele tem sensor de rotação, coisa que o FT não tem, para usar a injeção eletrônica. Teve tratamento também, teve mudança no sistema de arrefecimento, mas aí foi mais na parte não do motor em si, mas mais na parte dos automóveis que usam. Mas essa parte de bloco, elas são muito semelhantes, todos esses motores. Você consegue pegar o bloco do motor 1HZ e o virabrequim do 1HZ, usar no HD, no HDFT e por aí vai. E a gente também tem algumas vantagens, algumas mudanças, não diria vantagens, mas algumas mudanças na parte da turbina. O FTL usa uma CT20B, que é uma turbina um pouco menor, carcaça quente um pouco menor também, para melhorar a pegada em baixa, porque a gente tem diferenças de pico de torque nesses motores. Então o HDT, mesmo usando a CT26 com uma turbina relativamente grande, ele tem um torque em baixa melhorado. Então ele tem, a partir dele dos 1800 RPM, você já tem um pico de torque. O FT, que é 24 válvulas, já muda. O pico de torque dele só vem a 2.500, mas ambos têm pico de potência a 3.600. A única exceção é o HZ, que é 3.800. O pico de potência, são 200 RPM a mais. Mas tirando isso, são motores muito resistentes, né? Eu sou apaixonado por esses motores. O da minha 105 é FT, gosto muito, mas eu teria um FTE por causa das melhorias que fizeram. Então, de certa forma, o dia que eu for fazer ele, talvez eu use pistão do FTE, coisas do tipo, para melhorar um pouco. Trocador de calor também mais eficiente. Então ele tem algumas melhorias em relação ao FT. São motores caros, né? O pessoal tende a acreditar que o motor, às vezes eu compro um motor desse barato e tudo mais, mas eles são caros de fazer. Então, para você fazer um motor desse bem feito, com as peças genuínas, a variação aí é de 70 a 120 mil reais para fazer um motor desse. É um motor bem caro de ser feito, apesar de ser um motor que não dá muito problema. Você tem esses problemas do custo de importação e as peças todas têm que vir de fora, com raríssimas peças, como eu falei lá no caso do HDT e do HZ, que usa retentor de válvula, essas coisas assim, do motor 3L do 1KZT. Os outros, a maioria, é tudo quase que exclusivo. Então fica muito difícil manter dentro do Brasil. Mas são ótimos motores, né? A gente vai desmontar esses aí, fazer esses daí todinhos. Um deles vai para uma série 70, uma Trupe, e o outro vai para uma série 60, que não equipou série 60 originalmente, mas vai para uma série 60, vai ficar, de certa forma, um restomod. Vai ficar muito legal, vai ficar um projeto muito bacana. Então a gente vai fazer ele com o maior capricho para, mesmo ficando originalzinho, vai ficar legal. Aí vem a pergunta: Bruno, vale a pena usar esses motores para adaptar em outros carros? Resposta curta e grossa, tá? Não vale. Vale a pena para usar no Land Cruiser? Vale, porque você agrega valor, né? E aí o Land Cruiser, por ser um carro raro, ela tem um valor agregado dentro dela. Mas para você adaptar dentro de um carro, esses dias eu vi de um pessoal adaptando numa C10, D10, alguma coisa parecida com isso. É um tiro no escuro. O cara comprou o motor, se ele der problema, ele vai custar o preço do carro para fazer ele, entendeu? Então não faz muito sentido. Aí o que você usaria? MWM, cara. MWM, Cummins, alguma coisa parecida com isso. Porque tem disponibilidade de peça e fica mais em conta, entendeu? Ou às vezes até mesmo motor a gasolina, dependendo do que você for fazer, da adaptação que você for fazer, eu iria de motor a gasolina. Mas definitivamente esses motores não são motores para ficar brincando dentro do Brasil, não. Eles são caros. Beleza? É isso aí, galera. Valeu!